Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes, aqui do canal, e olha só essa lindeza que eu preparei pra gente fazer hoje, no nosso encontro de terça-feira. Bule de porcelana vermelho com orquídeas. Tudo explicado detalhadamente, feito no passo a passo para vocês aprenderem e terem um resultado exatamente como esse. Se você está chegando aí no canal, se você já é inscrito aqui, já deixa aquele joinha, já compartilha, já manda para aquela sua amiga que quer aprender pintura em tecido. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, gente. Dá uma maratonada aí nos vídeos e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que toda semana eu compartilho aqui com vocês. E olha só, para fazer esse trabalho, eu usei tecido Maber, de qualidade Maber. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, vou deixar o contato para quem quiser comprar esse tecido, igual eu uso, tá? E aproveitem, gente, porque lá tem cupom de desconto, tá? Vou deixar aqui abaixo. As tintas Acrylex e o stencil e pincéis que eu uso é lá das minhas parceiras Suelma Andrade e Selma Clementino, tá? Aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu deixo o contato de todos eles, tá bom? E se você quer entrar no grupo lá do Telegram para ter acesso ao material de apoio para fazer essa aula junto comigo, ao risco, ao guia de cores, aqui abaixo fica também o link do grupo. Então, basta entrar, porque por lá eu disponibilizo material de apoio gratuitamente. Então, bora lá para mais essa aula juntinho comigo? Eu vou começar a pintura desse meu bule aqui pelo bico. Eu vou usar as seguintes cores: vermelho vivo, o púrpura e o vinho. O branco aqui eu vou usar pra luz, tá? E depois eu vou usar uma outra cor aqui por dentro, ó, porque é a cor de dentro da porcelana, mas isso eu falo depois. Eu venho aqui, ó, com o pincel número 8, o C543 da Castelo, e vou preencher essa parte aqui, ó, do bico. Venho, ó, trazendo essa tinta em cima do risco. Esse pincel da Castelo, esses da série aqui que eu acabei de falar, para preenchimento, gente, olha como que é rápido. É maravilhoso esse pincel. Ele tem a cerda um pouquinho mais duro do que os da série 421. Então, ó, é bem gostoso trabalhar com ele. Olha só, gente, aqui, ó, onde eu deixo desenhado os meus pontos de luz, e eu já deixo tudo marcadinho, e é importante no desenho marcar bem certinho onde vai ser os pontos de luz, então eu não preciso tampar ele totalmente. Venho aqui, ó, já trazendo a tinta bem em cima do risco, e aqui, ó, já vou deixar um ponto de luz, estão vendo? Passo aqui, ó, passo um pouquinho aqui pra dentro do bule e trago até aqui em cima, ó. Agora eu preciso pegar um pincel menor pra contornar aqui a boquinha. Essa parte aqui, ó, do bico. Então, eu venho com o pincel número 2, trazendo a tinta até aqui, ó, pra contornar, ó, essa parte aqui. Trazer essa tinta, ó, bem em cima do risco, ó. Aqui eu tô fazendo a leitura de um bule bem realista. Então, como eu disse pra vocês, é muito importante passar todos os detalhes do desenho para o tecido. Aí, gente, não tem dificuldade de fazer, é muito fácil. Olha só, fiz aqui, ó, preenchi a primeira parte. Agora eu venho com um pouquinho do púrpura. Eu vou pegar esse púrpura junto com o vermelho vivo, tá? Eu não pego separado, não. Por quê? Porque eu não quero deixar muita diferença. Eu quero começar a escurecer aqui, ó, aos poucos, estão vendo? Então, eu venho jogando o púrpura junto com o vermelho vivo. Aqui, ó, também já no encontro do bico com o corpo aqui desse bule. Venho com um pouquinho mais da misturinha e vou trabalhando aqui, ó, jogando, ó, lá pra cima. Aqui eu preciso fazer a junção, ó. Mais um pouquinho do púrpura junto com o vermelho vivo. Venho aqui por baixo, ó, contornando, porque essa parte aqui de baixo vai pegar um pouquinho só de sombra. Venho com um pouquinho do púrpura sozinho, pra deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais escura. E no final do trabalho, depois de fazer a junção bem certinho dessas cores, vocês vão ver como que o trabalho fica bacana. Aqui, ó, eu já pego um pouquinho do vinho junto, porque nesse canto aqui, ó, no encontro entre o bico aqui e o corpo do meu bule, eu preciso escurecer aqui, ó, um pouquinho mais, ó, e vou puxando, ó, lá pra cima. Vem com um pouquinho mais do vinho e a tinta bem no cantinho, na quina do pincel,
Ó, jogo aqui, ó, e puxo, ó, lá pra cima. E venho trazendo, ó, sujeirinha de tinta no meu pincel até aqui, ó. Escureço, ó, aqui, faço a junção, ó, e puxo aqui um pouquinho, ó. Venho com um pouquinho mais do púrpura e do vermelho vivo e passo aqui em cima, ó, na boca aqui desse bico, ó, também, ó. Passo um pouquinho, puxo aqui, volto aqui, ó, pra escurecer um pouquinho mais, ó. Aqui também eu já venho com um pouquinho do púrpura, ó, e do vermelho vivo. Jogo aqui pra deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais escuro. E pronto. Limpo o pincel, volto com o pincel número 2. Aqui, ó, onde eu deixei os pontos de luz, eu venho com um pouquinho do branco. Pego junto com esse branco um pouquinho do lilás seco. Venho preenchendo aqui, ó. E por que que eu vou usar essa misturinha? Porque eu quero fazer primeiro uma luz espalhadinha, ó. Então, essa mistura vai me ajudar, ó. O ponto de luz bate aqui, né? Um ponto de luz pequeno, porque não é o ponto de luz principal, seria mais reflexo, né? E ele fica, ó, espalhadinho. Usando assim, ó, uma mistura de cores, eu consigo deixar ele, ó, dessa forma. Se eu usar direto o branco aqui, a diferença do vermelho pro branco, né, fica muito grande. Então, seria já o ponto de luz. Por isso que eu venho colocando, ó, aos poucos, porque daí eu consigo, ó, na hora de passar o branco, né, fazer essa mistura aqui, ó. Fiz esse primeiro, vem com um pouquinho mais do lilás seco e do branco. Venho aqui, ó, na parte de cima e vou fazer a mesma coisa. Vou jogando essa misturinha aos poucos, tampando aqui, ó, o desenho, né, a marcação que eu deixei. E vou jogando, ó, tinta até trazer ela bem na beiradinha, ó. Espalho bem e trago aqui, ó. Tá. Feito isso, deixo assim por enquanto. Venho aqui, ó, pra essa parte aqui da tampa do bule. Eu vou começar essa parte aqui fazendo essa partezinha aqui de trás, ó, que é a parte de dentro, lá do meu bule, da porcelana. E eu vou usar aqui as seguintes cores. Um pouquinho do camurça e do areia também. Então, eu venho, ó, com o pincel número 8 e vou preencher, ó, aqui, ó. Deixa eu lavar bem o meu pincel. Pincel número 8, o areia, venho aqui, ó, completando, ó, essa parte aqui, que é a parte de dentro, aqui, ó, do bule. Seria a parte de dentro, ó, da porcelana. Vem com um pouquinho mais do areia, aqui do outro lado. E vem trazendo, ó, até aqui no desenho, ó. Mais um pouquinho, ajeito aqui, ajeito desse lado também, trazendo a tinta bem em cima do risco, ó. Trago até aqui. Cantinho do pincel, eu pego um pouquinho do camurça e eu preciso, ó, escurecer um pouquinho as laterais. Por quê? Porque é onde pega mais sombra, ó. Essa parte daqui é altinha também, né? E vai fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Venho aqui, ó, desse lado, com um pouquinho de camurça também, escureço aqui, ó. Trago até aqui na beirada, aqui ajeito bem e pronto. Limpo bem o pincel, venho com um pouquinho do branco, junto com a areia, e vou clarear, ó, essa parte, ó. Clarei um pouquinho, e aqui, ó, também vou clarear um pouquinho, ó. Bem pouquinho, tá? Deixando os cantinhos, ó, mais escuro. Limpo o pincel, já volto para o vermelho vivo. Então, venho com a pincelada do vermelho vivo e vou fazer aqui, ó, a parte da tampa já. Posso fazer essa parte aqui, ó, do pegador e da tampa, tudo junto, tá? Então, eu venho pincelando, já trazendo a tinta, ó, em cima do... Já seguindo o meu desenho. Tô usando o mesmo pincel número 8. Venho aqui, ó. Já vou completando, ó. Olha só o desenho. Venho aqui. E aqui, ó, eu só vou preencher todo o desenho da tampa. Já preenchi aqui, ó, toda a parte da tampa. Agora eu venho dando os detalhes, né? Deixando os lados, aqueles
aquelas partes mais escuras. Então, eu venho com um pouquinho do púrpura, novamente, com um pouquinho do vermelho vivo. Pego os dois juntos pra ficar mais... Pra ficar menor a diferença de um tom para outro, tá? Começo aqui, ó, vem escurecendo essa parte na minha misturinha. Eu já posso colocar uma sujeirinha do vinho, tá? Ó, e venho jogando aqui, ó. E vou unindo, não posso deixar divisão, não posso deixar separação. Venho com um pouquinho mais. Aqui também, ó, no meio, ó, desse pegador aqui, eu deixo esse detalhe, ó. Aqui por baixo também, ó, eu já venho escurecendo. E aqui eu já vou usar, ó, um pouquinho mais do vinho. Venho com um pouquinho mais na minha misturinha e vou passando aqui, ó. Volto para o púrpura e o vermelho vivo. Ajeito aqui, puxo aqui também, ó, contornando. E dessa forma, ó, já é feita a separação aqui, ó, entre o pegador e essa parte de baixo aqui. Vem com um pouquinho mais do vermelho vivo e do vinho pra contornar aqui a beiradinha, ó. Trago até desse lado. Aqui, gente, eu já vou criando um detalhezinho aqui, ó. Pra ficar uma beiradinha aqui, ó, tá? Venho, ó, com um pouquinho mais do púrpura e do vermelho vivo. Pouquinho tinta no meu pincel, vem com um pouquinho mais do púrpura. Aqui, ó, eu já vou deixar um detalhezinho mais escuro. Nessa voltinha aqui, ó, no enfeite aqui da porcelana, eu já venho puxando também, ó, pra fazer uma marcação, porque aqui, ó, tem um detalhe aqui nessa tampa, ó. Então, puxo, venho aqui, ó, reforço um pouquinho mais aqui no canto, ó, seria a sombra essa parte aqui do bico, ó, faz um pouquinho de sombra aqui. Venho com sujeirinha do vinho no meu pincel pra reforçar aqui, ó. Então, aqui, ó, na beiradinha fica claro, aqui fica escuro. Aqui pra cima, a mesma coisa. Essa mesma sombra que tá aqui, ó, ela vem até aqui, ó. Então, eu vou fazendo, ó, ela aqui, jogando bem aos poucos. Eu não posso deixar marcado desse jeito, não, tá? Então, eu faço o desenho da sombra, venho com o pincel suavizando esse detalhe, tanto pra cima quanto pra baixo. Venho com um pouquinho do vinho na misturinha de vermelho com púrpura e vou passando aqui, ó, pra dar profundidade, ó. Então, eu venho passando, eu vou dando uma espalhada nesse detalhe, puxando pra cima. Pego mais um pouquinho de tinta, venho bem em cima da marcação e vou espalhando um pouquinho esse detalhe, puxando, ó, pra baixo, pra dar aquele efeito legal de profundidade, espalhado pros dois lados. E venho trazendo, ó, até aqui, ó, no cantinho, ó. Aqui no canto, pego um pouquinho mais do púrpura com o vermelho vivo e vou escurecer aqui, ó. Trago até aqui e venho, ó, misturando. Esse lado aqui, ó, não pega tanta claridade, né? Então, por isso, ó, ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, por isso, eu venho com essa misturinha, escurecendo, fazendo a junção aqui, ó, bem certinho, unindo as cores, ó. E aqui também, ó, venho unindo. Venho com um pouquinho mais da mistura de vermelho com púrpura. Vou passar, ó, aqui por baixo também, porque essa parte da frente aqui da porcelana vai fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Então, eu venho com um pouquinho mais a tinta, bem na pontinha do meu pincel. Eu vou escurecendo, ó, essa parte, ó. Faço a junção, limpo o pincel, venho com o pincel número 6, um pouquinho do Tutti Frutti. Pego esse Tutti Frutti com a sujeirinha do branco, porque aqui, ó, eu já vou fazer uns reflexos aqui, ó, um pouquinho mais claro, ó. Então, eu venho jogando aqui, ó. É pra dar, ó, volume nessa parte. Então, por isso, ó, venho com sujeirinha, ele nem pode aparecer, ó, a cor Tutti Frutti, ó, só pra me deixar o vermelho vivo aqui, ó, um pouquinho mais claro. Venho com um pouquinho mais. Aqui também eu vou jogar, ó, já puxando aqui, ó, do pontinho onde eu vou dar a luz depois. E venho trazendo, ó, pra cá. Limpo o pincel, venho com um pouquinho mais do vermelho vivo e do púrpura. Limpo o pincel de um lado
E venho, ó, reforçando essa profundidade aqui, ó, do meio, ó, até aqui no cantinho, ó. Limpo o pincel, venho com um pouquinho mais do Tutti Frutti. Aqui, ó, nessa partezinha aqui, eu quero clarear também. Lembra que eu deixei um detalhe aqui, ó, já marcado pelo lado de cima? Agora, ó, eu venho com a sujeirinha, só um pouquinho mesmo de tinta no pincel. Como eu disse, o lilás seco, aqui, ó, nem pode aparecer, tá? Jogo aqui um pouquinho e aqui em cima também, ó. Venho com um pouquinho mais do lilás seco, vou jogar uma sujeirinha aqui, ó. Bem no meio, ó. Ajeito aqui. Venho com o pincel número 2, um pouquinho mais do Tutti Frutti, com branco, bem pouquinho branco. Venho aqui, ó, pra me marcar o ponto de luz, ó, aqui na tampa, ó. Essa daqui, ó, não vai ser mais tão espalhadinha, não. Então, eu já venho com um pouquinho mais de tinta no meu pincel, passo aqui, ó, já meio que desenhando, ó, como ela vai ser. Venho com um pouquinho mais aqui embaixo, ó, fazendo a mesma coisa, né? Já desenhando o pontinho de brilho, ó, e vou trazendo até aqui embaixo, ó. Desse lado aqui, ele é um pouquinho mais puxado. Venho com um pouquinho mais do Tutti Frutti e do branco. Aqui, ó, também já tem um pontinho de luz, ó, seguindo aqui, ó, o desenho desse pegador. Então, eu coloco pontinho aqui e puxo pra cima. Desse lado aqui, ó, já vem o reflexo dele, ó, desse lado. E aqui também, ó. Passo por cima, tinta bem na pontinha do pincel e por baixo. Aqui, ó, no cantinho. E aqui, ó. E depois eu vou reforçar esses pontos de claridade, colocando aquele brilho mesmo, que é o ponto de luz. Aqui, ó, tem uma claridade também, ó, antes de fazer o escuro aqui, que é o vinho, né? E aqui, ó, sobe aqui, ó. E aqui, ó, bem na beiradinha também, ó, que é o reflexo que essa parte aqui faz aqui na porcelana, ó. Então, a beiradinha aqui, ó, eu preciso clarear. Desse lado aqui, ó, eu venho puxando, ó, essa claridade aqui, ó. Vou jogando a tinta bem aos pouquinhos e fazendo a união dela, ó, com o vermelho. Venho puxando, ó, deixando bem uniforme. E aqui do outro lado, só uma sujeirinha de claridade, ó, aqui no comecinho, ó. E aqui são só reflexos, tá? Ó. O ponto de luz são só esses que eu vou reforçar, perdão, depois, tá? Parte aqui de cima da tampa feita, eu vou preencher, ó, todo o corpo aqui do meu bule com o vermelho vivo, ó. Já respeito aqui, ó, o desenho das pétalas da orquídea, que pega aqui por cima, e vou preencher, ó, toda essa parte. Venho contornando, ó, tô com o pincel número 8, venho contornando aqui, ó, as pétalas, ó, e venho, ó, preenchendo, ó. Seguindo o desenho, com todo cuidado. Aqui dentro, ó, tem o ponto de luz principal do meu desenho, então eu não vou passar tinta por cima dele. Vou preencher aqui tudo, ó. Adiantei aqui só um pouquinho e começo a vir aqui, ó, contornando o meu ponto de luz com um pouquinho do vermelho vivo e do púrpura, porque essa parte aqui, ó, vai ficar mais escura. Então, eu contorno, mas eu deixo, ó, pra dentro do ponto de luz meio esfumadinho. Por quê? Pra facilitar na hora de colocar o ponto de luz. Continuo aqui, ó, com um pouquinho do vermelho vivo e do púrpura. E esse detalhe aqui, ó, vai ficar mais escuro até aqui, ó. Eu vou usar essa misturinha. Venho aqui também, ó. Vou trazendo, ó, até aqui. Venho com mais um pouquinho do púrpura e do vermelho vivo, preenchendo aqui, ó. E venho aqui por baixo também, ó. Sempre jogando junto, tá? Por causa da diferença, como eu já expliquei, nos tons.
Não preciso fazer muita mistura no meu pratinho das duas cores, só vou pegando junto no pincel mesmo para trabalhar aqui, ó. E venho trazendo, ó, até aqui. Aqui, ó, eu preciso respeitar o movimento, ó, os detalhes, né, ó, do meu bule. Aqui eu faço assim, ó, porque o bule aqui tem, ó, como se fosse, aqui ele é um pouquinho mais fino do que aqui, né? Então, por isso, aqui eu faço assim, ó, pra dar esse efeito, ó. Faço esse movimento. Aqui, ó, eu vou puxando um pouquinho pra fora, pra poder aumentar um pouquinho mais aqui, ó, o detalhe, essa parte mais escura, ó. Aqui também. Vou enlarguecer um pouquinho, porque como eu falei, essa parte aqui de baixo no bule é mais larga. Então, eu venho trazendo, ó, abrindo um pouco a tinta, ó. Já vou chegar com esse tom mais escuro aqui por trás da pétala, ó, da orquídea. Vem trazendo até aqui, ó. Não posso deixar divisão, tá? Eu tenho que fazer esse tom mais escuro, mas sem deixar divisão. Tem que ficar bem uniforme o meu trabalho. Vem com um pouquinho mais do púrpura e do vermelho vivo. Passo aqui, ó, pra deixar tudo, ó, bem igual. Aqui também, jogo um pouquinho mais. Aqui, ó, por baixo aqui no começo aqui, ó, eu escureço um pouquinho com púrpura, ó, e puxo aqui, ó. Venho com um pouquinho do vinho na minha misturinha. Então, pego o vermelho vivo, o púrpura, um pouquinho do vinho, porque aqui, ó, tem alguns detalhes que eu preciso escurecer um pouquinho mais, porque são sombras que tem aqui nesse bule. Essa sombra que tem aqui, ó, eu venho trazendo, ó, venho reforçando ela um pouquinho mais até aqui embaixo, ó, ajeito aqui novamente e trago ela, ó, até aqui. Daqui, ó, eu já vou puxando, ó, um pouquinho mais essa daqui, pra ela quase se juntar, ó, com essa outra, ó. Vou tirar essa bolinha aqui, venho com um pouquinho mais e vou puxando aqui, ó. Aqui, ó, tem uma sombra também, ó, e ela vai deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais escura, ó. Espalho aqui. Aqui, ó, já vai ficar um pouquinho só mais claro. Com sujeirinha do vinho, eu vou trazendo, ó, deixa eu tirar a bolinha. Eu vou trazendo, ó, essa parte escura até aqui em cima. Deixa eu pegar um pincel um pouquinho menor. Vou trabalhar com o pincel número 6 aqui, ó. Pra trazer, ó, essa parte aqui mais escura, bem aqui, ó, na beiradinha, ó. Pego um pouquinho mais do vermelho vivo, pra fazer aqui, ó, a partezinha mais clara, ó, a voltinha. A beiradinha fica mais clara, deixo a parte mais escura e aqui já venho, ó, contornando com o vermelho vivo, sozinho, sem mistura, ó. Essa parte aqui, ó, o bico faz essa sombra aqui, ó, o bico do bule. Então, por isso, ó, eu preciso escurecer aqui um pouquinho mais, ó. E venho, ó, trazendo essa parte escura, ó, até aqui. Aqui, ó, ele faz um reflexo, ó, mais escuro, bem suave, ó. Não deixo marcação, só deixo um pouquinho mais escuro aqui, ó. E pronto. Do outro lado, aqui também, ó, vai aparecer um detalhezinho um pouquinho mais escuro, que é a sombra que o cabo do bule faz aqui, ó. Então, eu vou escurecer um pouquinho essa parte, ó. Venho com a misturinha de vinho, com um pouquinho do púrpura e do vermelho vivo e passo aqui, ó. Deixo, ó, meio suave. Um pouquinho mais do púrpura com vermelho vivo, passo aqui, ó, trazendo até aqui, ó. Vou lá pra cima, volto com o pincel número 6, porque eu preciso, ó, trazer essa sombra até aqui, ó. Na beiradinha, um pouquinho mais do vinho. Venho para o vermelho vivo, pra completar aqui, ó, a voltinha, ó. Mais um pouquinho, completo aqui. Sem tirar, ó, essa marcação mais escura que eu deixei, tá? Ó, ajeito aqui. Venho desse lado aqui, ó, completando, ó, o desenho, ó. Fica só a beiradinha, que é a largura dessa porcelana, sem tinta, ó.
Vem com um pouquinho mais aqui e preencho, ó. Faço a junção aqui, ó, desse tom, sempre tirando um pouco a marcação desse detalhe, ó, mais escuro, dessa sombra. Venho novamente com um pinguinho do vinho na misturinha pra escurecer, ó, só em cima do risco aqui, ó, no cantinho, ó. Vai ficar mais escuro, ó. E trago, ó, até aqui e pronto. Venho com lilás seco, pincel número 8. Eu vou criar, gente, alguns reflexos mais claros para dar bastante volume no meu bule com esse tom. Então, ó, sujeirinha de tinta no pincel, aqui em cima, ó, onde é vermelho, eu vou passando o lilás seco e venho, ó, puxando aqui um pouquinho, ó. Fazendo a junção bem certinho com o vermelho. Então, ó, o lilás seco é pra dar volume aqui, ó, tá? Ele não vai aparecer, ó. Venho aqui com mais uma sujeirinha, vou jogando a tinta bem aos poucos, espalhando bem, só pra dar um efeito, ó. Aqui também, ó, nessa parte aqui do bico, ó, já vou jogar um pouquinho também, ó. Venho com um pouquinho mais. Aqui por cima, ó, vou jogando também, ó. Sempre espalhando bem a tinta pra não ficar divisão, ó. São reflexos, tá? Nessa porcelana, ó. Venho com um pouquinho mais. Venho aqui do ladinho, ó. E aqui, ó, na beiradinha também. Venho com mais um pouquinho do lilás seco, aqui, ó. Jogo e espalho bem. São detalhes que a gente vai observando, ó, na nossa imagem de referência e vai jogando aqui no desenho mesmo. Vem com uma sujeirinha, vem sempre com um pouquinho de tinta no pincel, tá? E jogo um pouquinho aqui, ó. Faço a junção, ó. Aqui também, mais um pouquinho, ó, só pra gastar mesmo a tinta no pincel. E pronto. Já vem com o pincel menor pra fazer essa beiradinha aqui da porcelana, ó. Então, aqui, ó, eu venho com um pouquinho do vermelho vivo, pego junto com um pouquinho do lilás seco, pra ficar um tom rosado, né? Aqui, ó, desse vermelho, eu venho puxando aqui, ó, bem pouquinha tinta no meu pincel, porque ele vai aparecer aqui, ó, bem pouquinho, ó. Vem trazendo, ó, até aqui do outro lado. Pego mais uma sujeirinha do vermelho aqui, ó, venho trazendo, ó, com a misturinha de vermelho vivo com o lilás seco, venho puxando aqui, ó. Muita atenção pra não entortar, porque uma pincelada torta a gente acaba com o desenho. Então, muito cuidado na hora de fazer esses detalhes. Essa beiradinha aqui, ó, vem com um pouquinho mais do lilás seco. Eu preciso, ó, deixar ela um pouquinho mais clara desse lado mais vermelho. Tinta, ó, fica um rosa bem clarinho, ó. Então, eu venho pincelando aqui, ó. Vou jogando a tinta bem aos poucos. A tinta bem na pontinha do pincel, ó. Eu venho pincelando, ó. Marcando a beiradinha da porcelana. Aqui seria a largura dessa porcelana. Vem com um pouquinho mais de tinta aqui, ó, e vou passando, ó. Vou jogando aos poucos, pouquinho tinta, com suavidade. Vem com um pouquinho mais aqui, ó, no cantinho que falta, ó, e vou jogando. Se por acaso, gente, eu ficar um pouquinho mais largo em algum lugar, posso vir com um pouquinho mais do vermelho pra ajeitar. Por isso que é bom a gente jogando a tinta bem aos poucos aqui. Vem com um pouquinho mais do lilás seco e do vermelho. Pouquinha tinta no pincel. Venho aqui, ó. Fazendo, ó, essa beiradinha. Vem com um pouquinho mais de tinta. E essa beiradinha aqui da porcelana, gente, a tinta
Tem que pegar mais no meio, a claridade, embora seja bem fininho aqui o espaço que eu tô pintando, ó. Eu tenho que conseguir deixar mais claro no meio, da beiradinha, tá? Por isso que eu vou passando a tinta e já esfumando, ó, tanto de um lado como de outro. Se precisar voltar com o vermelho, como eu falei, é só voltar e ajeitar. Volto aqui, ó, com um pouquinho mais do lilás seco, ó. Pra, como eu falei, ó, ficar mais claro, bem no meio. Desse lado aqui onde pega a claridade, ó, eu preciso deixar um pouquinho mais claro, estão vendo? Ó, por isso que eu tô vindo só com o lilás seco, ó. E vou fazendo. Pincelando bem aos poucos, ó. Esses espaços menores, né, são os mais demorados pra fazer por causa do cuidado que a gente tem que ter. Volto aqui, ó, com um pouquinho, com esse pincel mesmo, um pouquinho do púrpura e do vermelho pra desenhar, pra definir ela aqui, ó. Aqui, na parte de baixo, venho com o vermelho vivo, sozinho, vou desenhando aqui, ó. Essa segunda parte aqui, ó, esse contorno novamente, vai permitir deixar essa beiradinha que eu quero mais clara, bem desenhada, tá, ó? Então, venho fazendo aqui, ó, o segundo contorno, ó. Não esqueço de escurecer aqui onde era a parte mais escura, ó. Então, aqui eu volto escurecendo aqui com uma pinceladinha. E pronto, essa parte de cima aqui, ó, eu posso clarear aqui também um pouquinho mais, ó. Ela fica um pouquinho mais escura porque tá lá por trás, ó, mas eu posso jogar um pouquinho mais do lilás seco aqui em cima, ó. E pronto, ó. Vem com uma pincelada do Tutti Frutti com branco e vou passando aqui, ó. Mais um pouco. Já vou deixando, ó, o meu ponto de luz aqui. Já com a primeira parte. E porque, às vezes, eu gosto de jogar essa cor mais clara, ao invés de já fazer direto o ponto de luz. Porque, às vezes, a gente precisa ser assim, para que o ponto de luz, o branco, depois, fique mais visível, tá? É preciso passar alguma coisa aqui por baixo primeiro, e depois eu vou reforçar ele, depois de seco. Eu vou retocar, vou refazer ele, passar uma segunda mão de tinta só com branco mesmo, pra daí ele aparecer bem, ficar bem visível. Se eu colocar direto o branco aqui, vai ficar meio artificial, aquele ponto de brilho meio forçado, tá? Então, por isso, às vezes, eu gosto de fazer dessa forma. Uma sujeirinha de lilás seco no meu pincel. Aqui, ó, eu vou passar também, ó, bem no meio, ó, uma claridadezinha meio espalhada. Mais um pinguinho só de tinta, vou passando aqui. Limpo o meu pincel, espalho um pouquinho pra cima e aqui pra baixo. E pronto. Tá, feito isso, venho com o pincel número 6, eu vou escurecer, ó, com um pouquinho do vermelho em cima desse areia, aqui, ó. Vou fazer esse detalhe, ó, porque agora eu já vou vir fazendo os meus pontos de luz, ó. E aqui também, ó, vai ficar avermelhado, aqui, ó, e vai aparecer só sujeirinha, ó, desse vermelho. Aqui no cantinho também, ó, é reflexo, ó, da cor da tampa aqui dentro. Vem com o pincel 0, o branco, e vou reforçar aqui, ó, os pontos de luz. Fazer, realmente, os pontos de luz. Aqui, ó, na tampa, no pegador, venho aqui, ó, e vou puxar, ó, lá pra cima. Esse aqui, ó, deixo aqui mais forte, ó, e venho, ó, puxando aqui pra cima, ó. Aqui, um pontinho de luz, ó. Aqui dentro, aqui embaixo também, ó. E aqui, ó. Aqui eu limpo um pincel um pouquinho, ó, porque aqui ele faz uma leve puxadinha pra cima. Venho com branco aqui. E vou desenhando o ponto de luz, ó. Bem igual, bem idêntico, ó, o desenho, a minha imagem de referência, ó. Venho com mais um pouquinho aqui, ó. Venho puxando aqui, ó. Mais um pouco.
Esse aqui, ó, vem bem aqui, ó, bem na beiradinha, ó, sobrando só um espacinho. Preencho bem. Vem com o pincel número 2, pra ajeitar ele aqui, ó. Porque, como eu disse, ó, ele vem bem na beiradinha, ó. E pronto. Continuo com o pincel 0. Aqui, ó, bem no meio, ó, na parte aqui, ó, mais escuro, também, ó, um pontinho de luz. E ele reflete bem pouquinho aqui, ó. Aqui na parte onde eu já fiz, ó, a primeira parte, venho pincelando, ó, desenhando o ponto de luz e vou puxando, ó, deixando bem forte, ó, no branco e vou puxando lá pra cima. E pronto. Venho aqui, ó, na parte aqui do bico, ó, na beiradinha do bico, e faço aqui, ó. Sempre seguindo, ó, bem certinho a minha imagem, ó. A imagem de referência. Sujeirinha de tinta no pincel número 6, um pouquinho do lilás seco. Venho aqui por baixo, ó, pra reforçar essa claridade aqui, ó, um pouquinho mais, ó. Deixo bem uniforme e pronto. Um pouquinho do branco e do areia juntos no pincel. Venho aqui, ó, só na beiradinha, ó, vou passando e esfumando, pra deixar mais claro um pouquinho essa parte. Venho com um pouquinho mais de tinta no meu pincel. E aqui, ó, também, ó, só que é bem perto aqui, ó, do vermelho. E vou puxando pra cima, ó. Essa parte aqui, gente, é só pra deixar mais claro. São detalhes, ó, reflexos que a porcelana apresenta. Vem com o pincel 0. Branco. E aqui, ó, é o reflexo da luz. Ó, então, eu vou colocar aqui, ó. Vem, ó. Aumentando aqui, ó. E trazendo até aqui. E aqui embaixo, ó, na voltinha, também vai ter um pontinho de luz. Aqui, ó. Ó, antes do brilho bater aqui, ele bate aqui, ó, bem no meio, ó. Então, passo aqui, ó. Novamente, com o pincel número 6, um pouquinho mais do lilás seco, bem pouquinha tinta no meu pincel. Essa partezinha aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais clara, ó. Pega um pouquinho mais. Aqui também, ó, vou deixar um pouquinho mais clara. E aqui, ó. Aqui também, ó, pra aumentar o volume, ó, só um pouquinho. Mas eu não chego, ó, com essa claridade, lá onde eu dei profundidade, não. É só aqui mesmo, ó, pra aumentar o volume desse detalhe. Observo bem certinho se tá faltando alguma coisa. Aqui, ó, essa parte aqui eu espero secar bem pra daí colocar o branco. E já venho aqui, ó, pra fazer a alça aqui do bule. Olha só, antes de fazer aqui a alça, eu venho aqui, ó, pra fazer, com o pincel número 2, pra fazer a ponta aqui, ó, do bico, que ainda não foi feito. Então, vem com um pouquinho do areia, vou passar aqui, ó. Já posso pegar junto desse areia um pouquinho do branco. Trago até aqui. Um pinguinho, bem pouquinho, sujeirinha, de tinta no pincel. Venho aqui, ó, com o lilás seco, já pra deixar, ó, essa partezinha aqui, ó, um pouquinho mais clara. Ajeito bem. Um pouquinho do vermelho vivo. E vou passando aqui, ó. As outras cores eu já tinha trazido aqui em cima do risco, ó. Então, ele já vai ficar um pouquinho mais claro mesmo, tá, ó? Passo desse lado aqui também, ajeito aqui, ó. Volto novamente com um pouquinho do lilás seco, pra ficar claro, igual nessa beiradinha ali do bule, tá? Ó, vem com
sujeirinha mais do vermelho. E vou circular, ó, essa partezinha aqui, ó. Pronto. Venho com bem pouquinho branco no meu pincel. Olha só, gente, aqui eu vou fazer um brilhozinho, ó, bem aqui. Sumo de um lado e do outro, puxo um pouquinho aqui também. E aqui, ó, bem pouquinho. E pronto. Agora, eu já venho aqui pra alça. Mesmas cores. Começo aqui, eu vou fazer com esse pincel mesmo. Vermelho vivo. Vou preenchendo aqui, ó. Viro meu pincel pra fazer a voltinha aqui, ó, e contornar o risco, ó. Deixar a tinta, ó, já fazendo o contorno, trazendo bem em cima do meu desenho. Venho aqui, ó, olha só, mesmo eu passando a tinta aqui, ó, vocês estão, não sei se dá pra ver no vídeo, mas eu consigo ver o risco aqui por baixo. Vem com mais um pouquinho. Aqui, ó, tô contornando um pouquinho o pontinho de luz e continuo. Venho com o púrpura, ó, passando aqui por cima, de onde eu quero deixar um pouquinho mais escuro. Em cima, ó, de onde eu passei, o vermelho vivo, tá, ó. Venho com púrpura, coloco um pouquinho de púrpura lá no meu pratinho, pego um pouquinho do vinho junto. Venho aqui, ó, porque eu preciso, ó, deixar essa parte um pouquinho mais escuro. Passo toda a tinta aqui, venho fazendo a junção dos lados, ó, trazendo até aqui. Mais um pouquinho, venho contornando, ó, essa parte aqui pega bastante sombra, então por isso fica assim. Vou trazendo, ó, até aqui. Aqui, ó, do encontro, bem aqui no pezinho, também, ó, desse lado, vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, dou uma pinceladinha aqui, ó, bem na pontinha desse detalhe. Pego o púrpura puro e venho trazendo aqui, ó. Limpo o pincel e esfumo, ó, pra não ficar marcação. Olha que legal que fica. Continuo aqui, ó, só com vermelho vivo, ó, faço o encontro aqui, tiro a marcação, ó. E venho trazendo mais um pouquinho. Aqui, eu já vou pegar um pincel um pouquinho maior, vou trabalhar com o número 6. E venho, ó, pincelando. Com cuidado, vou levando a tinta em cima do risco. Não é... Aqui, gente, ó, até parece ser repetitivo esse negócio de ficar, tinta em cima do risco, bem certinho. Por quê? Porque é um trabalho, ó, quando a gente faz, tem cuidados que a gente tem que ter. Se eu entortar a mão aqui um pouquinho, e às vezes a gente vê isso, né? Um desenho até bonito, bem pintado, mas daí você olha, assim, bem de pertinho, aí você vê aqueles balanços, aquelas tremidas da mão, né, na alça, às vezes aqui na boca, ó, não tem um redondo certinho, e daí já fica meio estranho, tá? Então, por isso que eu sempre falo, faça isso bem certinho, que é pra ficar legal, pra ficar um trabalho bacana mesmo, ó. Fiz aqui o contorno, já venho novamente com um pouquinho do púrpura. Essa parte, ó, aqui por dentro da alça, já vai ficar, ó, mais escura. Então, eu venho passando o púrpura, ó, venho com um pouquinho do vermelho por cima do púrpura pra dar fazer aquela junção bem legal, ó. Mais um pouquinho do púrpura e vou trazer até aqui embaixo, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, trazendo um pouquinho mais do púrpura. Mais um pouquinho. Com aquele contorno, ó, bem caprichado. Aqui, ó, eu passo um pouquinho mais, ó. Venho com um pouquinho do vinho púrpura, pego junto com o vermelho, bem pouquinho vermelho, porque aqui eu quero que fique mais escuro mesmo. E aqui, ó, eu venho escurecendo aqui por fora, ó, também, até aqui, ó. Vai sobrar só uma partezinha aqui no cantinho com vermelho. Venho aqui e completo, ó. Essa parte aqui, gente, fica mais escuro, porque ela pega toda a sombra aqui, ó, do bule, ó, tá? Então, trago até aqui, ó. Trazendo a tinta bem em cima do risco. Venho com um pouquinho mais do púrpura, vou passando aqui, ó. Trago até aqui, ó. Aqui eu também preciso, ó, enlarguecer um pouquinho mais esse detalhe com púrpura. Então, eu viro meu pincel
E vou puxando, ó, ele bem aos poucos. Aqui, ó, em cima do vermelho, ó. Um pouquinho mais do púrpura. E venho puxando ele aqui, ó. Mudo o meu pincel. Venho com o pincel número 2. Um pouco, ó, bem pouquinho, tá? Do branco com o lilás seco. Mais um pouquinho do lilás seco. Aqui nessa claridade, ó, vou passar o lilás seco com o branco. Espalhadinho, tá? Ó. E venho, ó, puxando um pouquinho mais. Porque aqui, ó, mostra um pouquinho a largura da alça desse bule, tá? Então, aqui, ó, naquela quininha que tem, vai ficar um pouquinho mais claro. E essa parte, ó, eu venho trazendo até aqui, ó. Então, eu esfumo para um lado e para o outro. Mais um pouquinho aqui, ó. Trago até aqui, ó. Aqui embaixo, já vai ter um pontinho de luz, ó. Então, eu puxo, coloco e vou puxando, ó, a tinta lá pra cima. Ajeito aqui bem. Volto com um pouquinho mais do púrpura pra mim diminuir ele aqui um pouquinho, ó. Porque o pontinho de luz aqui é bem pouquinho. Mais um pouquinho de lilás seco. Aqui também, ó, vai ter um reflexo, ó. Não é ponto de luz, tá? Aqui é só um reflexo mesmo na porcelana, ó. Então, eu já faço o detalhe, ó. Vem com mais uma pinceladinha. Aqui embaixo, ó, mais um detalhezinho. Um reflexo, né, ó. Puxo aqui, ó. No meio, ó, entre um e outro, eu preciso reforçar esse vermelho. Então, eu vou passar um pouquinho mais do vermelho, bem no meio, ó. Sujeirinha do púrpura, pra destacar um pouquinho esse vermelho aqui, ó, entre um reflexo e outro. Vem com uma sujeirinha mais de tinta no pincel, ó, pra deixar um pouquinho mais visível esse reflexo. E aqui, ó, também, ó, criando esse efeito. Aqui, ó, nessa voltinha, eu também vou deixar um pouquinho mais claro, ó, sujeirinha de tinta no pincel, eu consigo esse efeito. Mais um pouquinho só do lilás seco, eu venho trazendo essa claridade dele até aqui embaixo. Gente, eu tenho que fazer isso aqui como se fosse bem parecido com aquela luz seca, tá? Ó, só sujeirinha no pincel. Isso aqui eu não vou dar ponto de luz depois, é só aquela partezinha mesmo que fica um pouquinho mais claro, ó, porque é a quina aqui, ó, onde mostra a largura aqui da alça, aqui do bule, tá, ó? Então, é só pra deixar esse efeito mesmo, tá? Feito isso, eu já posso voltar novamente para o branco, pra mim fazer esse ponto de luz mesmo aqui do meio. Então, eu venho, ó, com o branco, pego um pincel número 6, da 421, e venho aqui, ó, pincelando e vou fazendo, desenhando, ó, meu ponto de luz. Vem passando, ó. Trazendo até aqui, ó. Mais um pouquinho. Um pouquinho mais, ó. E pronto. Vem com o pincel. 0. Bem pouquinha tinta no pincel. Aqui, ó, pontinho de luz, ó. Mais um pouco. Aqui, ó, na parte mais escura, puxo, ó, pontinho de luz. Puxadinho. Mais uma pinceladinha. Aqui, ó, reflexo, ó, da luz. Aqui embaixo, ó, pontinho de luz, ó, aqui mais grande, e ele puxa aqui, ó, só que termina fininho, ó. E ele, ó, vai refletir aqui, ó. Ficou um pouquinho grande aqui embaixo, tá? Então, eu venho, ó, púrpura com vinho, pra mim diminuir esse pontinho de luz aqui, ó. Porque ele é bem pequenininho, ó. Então, com jeitinho, ó, pincel 0, eu consigo diminuir. Volto novamente pro branco, só pra deixar, ó, ele mais forte. E aqui, ó, mais um pinguinho. Aqui, nesse, ó, a claridade, a luz, ó, vai pegar só aqui, ó. E pronto. Volto pro pincel
número 6, um pouquinho do púrpura e do vermelho vivo, pra mim dar uma diminuidinha nele aqui, ó. E pronto. A parte aqui, ó, do bule de porcelana vermelho, lindo por sinal, já fica dessa forma. Já venho aqui para as folhas e vou usar as seguintes cores: verde pântano, verde pinheiro, verde grama e verde pistache. Então vem comigo. Ó, aqui, ó, já fiz essa primeira folha, mas nós vamos fazer essa daqui juntinhos e no passo a passo, e ela é muito simples de fazer. Eu começo aqui, ó, com o pincel número 6, um pouquinho do verde pinheiro. Venho contornando aqui, ó, as pétalas aqui da orquídea, a folha, aliás, né? E venho pincelando aqui, ó. Mais um pouquinho. Completando bem aqui, ó. Esse lado, eu quero deixar um pouquinho mais escuro. Já entro aqui com verde grama. Vou pegando esse verde grama, não precisa fazer misturinha, pode pegar junto já no pincel. Um pouquinho do verde pistache, ó. Venho trazendo a tinta já em cima do risco, uma pincelada do verde pistache agora, e venho trazendo aqui, ó. Esse lado aqui, ó, de fora da folha, vai ficar um pouquinho mais claro, ó. Trago até aqui, volto, ó, fazendo a junção. Aqui, ó, eu vou unir essas cores sem deixar aquela marcação, ó. Venho com um pouquinho do verde grama, contornando aqui a pétala da orquídea e aumentando um pouquinho a marcação aqui do meio. Volto com um pouquinho do verde pinheiro, pra ajeitar aqui, ó, bem, verde pistache. Quem quiser também já passar os dois, fazer uma misturinha dos dois, verde grama e verde pistache, pode, tá? Ó, na parte de baixo ali eu já vou fazer a misturinha. E, ó, já tá pronta aqui essa parte. Continua aqui, ó, veja o meio, ó, o meio da folha, continua aqui, ó. A maioria das folhas de orquídea não tem aquela nervurinha do meio. A maioria não, né, porque são... Nossa, nem sei a quantidade de espécies que tem, né. Algumas, né, não tem, as mais conhecidas, eu vou dizer assim, não tem nervurinha, algumas delas, né, não tem nervurinha. Então, ó, passo o verde pinheiro, vou trazendo até aqui, ó. Aqui, gente, eu vou passar essa folha por cima dessa, tá? Então, eu continuo aqui só um pouquinho, ó. Vem com mais um pouquinho do verde pinheiro. E a variedade também de como dá pra pintar as folhas da orquídea, né? Nossa, é infinito, porque tem muitas. Muita variedade, né? Ó, trago até aqui, dou uma espalhadinha, venho com um pouquinho. Agora, eu já vou fazer a misturinha, ó, pra vocês verem. Uma pincelada do verde grama e do verde pistache. E venho, ó. Ainda ficou escuro, posso colocar um pouquinho mais do verde pistache, ó. Venho contornando aqui a pétala da orquídea. E contornando aqui a folha, ó, desse lado mais claro, ó. Trago até aqui. Faço esse movimento, ó, pra unir o verde pinheiro com o verde grama e o verde pistache, ó, sem deixar aquela divisão exata que às vezes a gente deixa em algumas folhas, tá? Então, venho aqui, completando, mais um pouquinho da misturinha. E aqui, ó, já vou fazer um talinho só. Mais um pouquinho do verde pistache, pra trazer, ó, a tinta bem em cima do risco. Ó, e aqui, já vou unir. Volto aqui embaixo, ó, com um pouquinho do verde pinheiro e o verde pântano. Limpo um lado do meu pincel. Essa parte aqui, ó, de baixo, eu vou escurecer um pouquinho, ó. Mais um pouquinho do verde pinheiro. E essa parte aqui, ó, da folha, ó, vai pegar aqui por cima da outra, estão vendo, ó? E aqui, ó, eu puxo o talinho, escureço um pouquinho mais o meio dessa que eu pintei aqui por primeiro. Vem com um pouquinho mais do verde pinheiro e do verde pântano, pra escurecer um pouquinho, ó, essa folha aqui, ó, que eu pintei primeiro. Verde pinheiro. Venho aqui no meio novamente, pra escurecer aqui um pouquinho, ó. Sem deixar a marcação muito forte.
Pego um pouquinho, bem pouco, tá? Do verde pinheiro com o verde pântano, pra mim escurecer aqui, ó, o meio. Eu só quero, gente, dar mais profundidade aqui nessa parte, ó. Não é pra criar uma nervurinha escura, não. É só pra dar profundidade, ó. Então, eu vou espalhar de um lado e do outro. Venho com essa profundidade até aqui na ponta, ó. Venho do outro lado, viro o lado que tá a tinta no pincel e venho puxando, ó. E notem, ó, que eu consigo fazer essa profundidade sem deixar aquela marcação. É exatamente isso que eu quero, tá? Um pouquinho mais do verde pântano, venho dando mais profundidade aqui, espalhando de um lado e do outro, e aqui, ó, também. Limpo o meu pincel, limpo bem o pincel, venho com um pouquinho mais do verde pistache, passo aqui, ó, deixa eu pegar um pouquinho da misturinha de verde grama junto, passo aqui, trago um pouquinho mais aqui também, e venho espalhando, ó, aqui. Aqui eu vou jogar um pouquinho, ó, pra dar um pouquinho de volume nessa folha, ó, só no meio. Aqui eu vou fazendo a junção, ó. Venho com mais um pouquinho de tinta no meu pincel, jogo aqui pra tirar, ó, a tinta no pincel. E aqui eu venho com sujeirinha, ó, de tinta no pincel, só pra dar um volume aqui. Verde pinheiro, bem pouquinha tinta no meu pincel. Começo aqui, ó, venho puxando, ó, a beiradinha. Eu quero deixar a beiradinha dessa folha um pouquinho mais escura, ó. Eu vou e volto com o pincel pra ficar bem espalhadinho. Um pouquinho mais, bem pouquinha tinta no meu pincel, do verde pinheiro. Venho aqui, ó, trago essa partezinha escura, faço união aqui, ó, no começo da pétala, e aqui, ó. Vou e volto pra ficar, ó, bem espalhadinho. Venho com um pouquinho do verde pistache, pra passar, ó, essa parte aqui da folha por cima, ó. E trago até aqui, ó. Ajeito, clareio aqui um pouquinho a mais. E aqui na ponta, ó, também, ó, vou dar uma clareadinha, uma pinceladinha só. E pronto, ó, tá feita a folha aqui da orquídea. Só vou passar aqui, ó, pinceladinha a mais do verde pinheiro. Aqui, ó, só pra deixar um pouquinho mais comprido, ó, esse talinho aqui, ó. E pronto. Já venho pra fazer as orquídeas. Folhas feitas, eu venho aqui, ó, pra fazer as orquídeas, tá? Essa daqui tá um pouquinho mais de lado, essa daqui tá mais de frente, mas o jeito de fazer é o mesmo. Eu vou usar as seguintes cores: continuo com o vinho e o púrpura, amarelo bebê, amarelo limão, amarelo canário, o amarelo cádmio, pode ser o cádmio ou o amarelo gema, e o laranja. Então, vamos lá? Já pintei aqui uma orquídea, porque como eu falei, elas são idênticas, mas essa daqui, ó, nós vamos pintar juntinhos, tá? Então, eu venho aqui com o amarelo canário, vou passando aqui, ó, no meio da pétala, e eu vou pintar essas pétalas, ó, que estão por baixo primeiro. Já trago até aqui no risco, ó, na boca da orquídea. Observem bem certinho o jeito de fazer, gente, porque elas são muito parecidas, são iguais, tá? Até a posição, ó. Então, eu venho aqui, ó, vou escurecendo um pouquinho essa pétala com o amarelo cádmio. Quem não quiser usar aqui, ó, o amarelo canário, já pode passar o amarelo ouro, tá? A diferença aqui vai ser pouca, porque na verdade, ó, olha só, eu passo o amarelo cádmio aqui por cima, então fica quase um amarelo ouro. Eu já chego essa tinta bem próximo do risco. Aí, vem com um pouquinho do laranja. Aqui, ó, é bem pouquinha tinta no pincel, tá? Eu vou trabalhar aqui agora com sujeirinha. Faço uma misturinha entre o púrpura e o laranja. Vem com a tinta bem na quininha do pincel. Vou passar aqui, ó, próximo, ó, da beiradinha, sempre esfumando, tá? E venho trazendo aqui, ó, para os lados aqui, ó, da pétala, ó. Meio esfumadinho. Venho com mais um pouquinho, venho aqui no canto, ó, por baixo da pétala, porque lá no final da pétala, lá no comecinho dela, no pezinho dela, elas ficam um pouquinho mais escuras, tá? Ó, venho puxando aqui, deixando mais amareladinho, pego mais uma sujeirinha de tinta no meu pincel, bem no meio da pétala, ó, tem um risco que vem lá do pezinho dela e vai vindo aqui, ó. Eu esfumo esse detalhe dos dois lados, ó, fortaleço um pouquinho mais, deixo ele um pouquinho mais forte, aqui na ponta também. Limpo o meu pincel e venho fazendo, ó, detalhes nessa pétala, ó. São detalhes suaves, essas marcaçõezinhas têm que aparecer, ó, mas elas têm que ficar bem suave, tá? Porque são nervurinhas nessa pétala, ó. E pronto. Deixa esse pincel, vem com o pincel número 2... Venho novamente com o amarelo canário, limpo um lado do meu pincel e o outro lado eu vou contornar
essa pétala, porque essa espécie de orquídea, a beiradinha dela aqui, ó, fica amarelo claro. Então, fica esse detalhe todo bonito, ó. Beiradinha bem clarinha, aí tem uma partezinha escura, aí no meio, ó, fica esse detalhe mais claro, com essas nervurinhas, ó. Olha que bacana que fica, gente, super fácil de fazer. Já venho com um pouquinho do amarelo bebê e o amarelo limão, pra dar uma claridade, ó. Não é luz, tá, gente? Porque pétala de flor não pega luz, não tem ponto de luz. É porque ela se dobra lá pra trás, então aqui, ó, ela vai ficar um pouquinho mais clara. Apenas isso, ó. E pronto. Feito isso, eu já venho pra próxima pétala. Vou fazer essa daqui. Mesma forma, amarelo canário. Vem com um pouquinho do amarelo cádmio, junto com esse amarelo canário. Já vem escurecendo um pouquinho aqui, ó, as beiradinhas. E venho aqui, ó, no meio. Mais um pouquinho, ó, já trago aqui contornando o miolinho aqui da orquídea. Mais um pouquinho. E notem, ó, que já fica aquela cor meio amarelo, bem parecido com o amarelo ouro. Vem com um pouquinho mais, ó, trazendo a tinta quase em cima do risco. E venho aqui, ó, desse lado também. Limpo o meu pincel, um pouquinho do púrpura e do laranja. Venho aqui no cantinho, ó, escureço. E venho já unindo, né, fazendo a junção. Mais um pouquinho. Aqui também, eu já venho contornando, ó, esse detalhe. Aqui, gente, ó, eu já vou puxar a marcaçãozinha lá pra ponta da pétala, tá vendo? Puxo, esfumo de um lado, viro o meu pincel e esfumo do outro. Venho com mais uma sujeirinha do laranja e do púrpura, passo aqui, ó, e venho trazendo pra um lado e pro outro. Sempre quando for pintar a orquídea dessa forma, observem bem certinho na imagem de referência, gente, porque tem algumas das pétalas é só amarelo, não tem essa partezinha mais vermelho, tá? Eu procurei aqui, ó, fazer as duas bem parecidas, tá? Mas na real, tem algumas que nem, algumas pétalas no mesmo cacho, né, de orquídea, que às vezes é bem amareladinha, tá? Do ladinho, venho fazendo as marcações, eu deixo a mão bem leve, ó, pra ficar só marcadinho, mas sem ficar forte, ó, e venho aqui. Venho com mais uma sujeirinha de tinta no pincel, eu até limpo, ó, pra ficar bem suave, e venho marcando, ó, de cima pra baixo. Essa marcaçãozinha aqui, ó, pega a pétala inteirinha. Mudo aqui o meu pincel, venho com o número 2, pego um pouquinho do amarelo canário e venho aqui, ó. Vou contornando a beiradinha da pétala, ó. Aqui, ó. E venho trazendo, ó. Mais um pouquinho. E aqui. Sujeirinha no meu pincel de amarelo limão com o amarelo bebê, pra dar aquela clareada aqui, ó, onde a pétala faz aquela virada, né, pra trás, porque a orquídea se abre e as pétalas, ó, ficam meio curvadas, essa é a palavra certa, lá pra trás. Então, venho aqui, ó, e puxo um pouquinho. Olha só, essa pétala aqui e essas duas aqui, ó, são exatamente iguais como vocês estão vendo. Então, eu vou pintar essas duas pétalas aqui e volto pra gente fazer essa daqui que tá dobrada, tá bom? E já voltei. Olha só fiz essa parte aqui, ó, sem gravar, porque elas são exatamente iguais, tá? Feito isso, eu venho aqui, ó, pra essa pétalazinha dobrada. Ela eu já começo, gente, diferente. Essa pétala aqui e o miolo aqui as duas pétalas diferentes aqui, ó. Venho, ó, com amarelo cádmio, preencho aqui por baixo. Por que que eu já vou começar aqui, ó, com amarelo cádmio? Porque essa parte aqui, ó, tá dobrada, ela faz isso aqui, ó. Então, ela faz bastante sombra aqui no começo dela. Mudo pro pincel número 2, venho, ó, com um pouquinho do laranja e do púrpura. Coloco as duas cores lá no meu pratinho, faço uma misturinha rápida entre as duas cores e venho aqui, ó. Venho contornando essa parte aqui da dobrinha e esse... Gente, eu não sei o nome, eu vou chamar de miolinho, tá? Aqui da orquídea, que vem aqui. Aqui do meio, ó, já puxo uma puxadinha lá pra cima, que é esse detalhezinho que fica mais escuro. E aqui, ó, eu já vou fazer a sombra dela em cima dessa outra pétala, aqui, ó. Aí eu dou umas puxadinhas, ó, bem suaves, estão vendo, ó? Talvez, vou tentar deixar bem de perto pra vocês verem. Limpo o meu pincel, já venho aqui por cima.
Começo novamente com o amarelo canário, ó. Já venho trazendo a tinta, ó, bem em cima do risco. E aqui, ó, um pedacinho da pétala vai pegar por cima dessa, ó. Espalho a tinta aqui, ó. Já venho com um pouquinho do amarelo cádmio, pegando aqui na beiradinha. Mais um pouquinho, vou fazendo a junção aqui, ó, bem certo. E já vou misturando, ó. E trago a pétala, essa pétala aqui, ó, até aqui, ó. Vem com um pouquinho mais do amarelo cádmio. Aqui por baixo, ó, eu vou escurecer um pouquinho. E venho aqui por cima, ó, com o mesmo pincel, venho puxando aqui, ó, pra escurecer um pouquinho mais essa parte aqui, ó. Aqui, ó, eu já vou deixar, ó, um pouquinho mais claro e ajeito a tinta, ó, pra ficar bem em cima do risco. Venho com um pouquinho do laranja, bem pouquinha tinta no meu pincel, pego sujeirinha do laranja com púrpura, tá? Pra mim, ó, vou sombrear aqui por baixo, ó, fazer a sombra dessa pétala que eu tô fazendo agora em cima da pétala anterior, tá? Que foi a primeira que eu pintei, ó. Ajeito aqui. Aqui também, ó, a pontinha dela vai pegar aqui, ó, então eu preciso fazer esses detalhes com bastante capricho. Venho aqui, ó, aumentando um pouquinho a sombra, ó, porque vai fazer sombra mesmo, tão vendo? E pronto. Volto com um pouquinho mais do púrpura e do laranja. Aqui, ó, seria a ponta dela. Então, eu vou escurecer aqui e venho com a sujeira de tinta que sobra no meu pincel, trazendo para as laterais. Venho com um pouquinho mais, escureço aqui, ó, sujeirinha de tinta que sobra no meu pincel, eu vou levando, ó, para as laterais, ó. Aqui um pouquinho mais, vem com um pouquinho mais de tinta, jogo aqui e aqui, ó. Um pouquinho mais do laranja e do púrpura. Olha só, daqui do meio, eu vou puxar, ó, o detalhezinho da pétala que tem aqui no meio, ó. Puxo de um lado, viro, ó, o pincel, o lado que tá a tinta vai em cima aqui do detalhezinho, e vou puxando, ó, com suavidade, outras marcações, ó. Não pode ficar muito forte, mas também não pode ficar muito sumido. Ele tem que ficar visível, ele tem que aparecer. Fiz as marcações. Limpo o pincel, venho novamente com o amarelo limão e eu preciso, gente, contornar aqui, ó, na beirada dessa pétala com o amarelo limão, ó, com o amarelo canário, perdão, ó. Vou passando o pincel, fazendo a junção com o tom, né, que ficou aqui, ó, que é o amarelo canário, com o amarelo cádmio, e ajeito bem. Eu vou trazer até aqui no cantinho. Aqui por baixo, ó, vou passar um pouquinho também, tá? Porque vai aparecer aqui, ó, bem pouquinho. Pego uma sujeirinha do amarelo limão com o amarelo bebê. Ó, ela fez uma dobra, tão vendo? Ela dobrou aqui pra frente. Então, essa parte aqui, ó, entre uma marcaçãozinha e outra, vai ficar um pouquinho mais claro por causa da dobra, tá? Não é luz, não posso chamar isso aqui de luz. É claridade, ó. Vem com um pouquinho mais. Ajeito aqui o comecinho, ó. E aqui. Novamente, com sujeirinha do púrpura e do laranja, reforço, ó, as nervurinhas da pétala. Com cuidado. E pronto. Feito mais essa pétala, eu já venho aqui, ó, para o miolinho. Super fácil de fazer. Parece difícil, mas não é. Só tem que ter um pouquinho de atenção. Aqui, ó, tenho... Vou chamar de pistilo, tá? Quem souber bem certinho o nome dessa parte aí, uma aluna uma vez até já me falou, se não me engano, ela é labelo, tá? Se eu não tô enganada, se eu não esqueci a palavra, parece que é isso. Então, eu vou pintar aqui, ó, o miolinho dela, e esse aqui é o labelo da orquídea. Então, venho, ó, com um pouquinho do amarelo limão. Essa parte, o amarelo fica bem visível, né? E é um amarelo bem forte, bem vibrante. Venho, ó, com amarelo limão, vou passando aqui, ó, amarelo limão e um pouquinho do amarelo bebê, e venho preenchendo essa parte aqui, ó. Aqui no cantinho, ó, vocês notem que eu já deixei sem tinta, né? E venho passando aqui, ó. Trago essa misturinha, gente, quase na beiradinha, ó. Na beiradinha, eu venho com um pouquinho do amarelo canário e um pouquinho do amarelo cádmio. Vou passando e fazendo, ó, a junção, ó. Primeiro eu passo, depois eu já venho espalhando. Vem com mais um pouquinho, passo e venho, ó, espalhando.
Faço a junção aqui. Desse lado aqui, ó, da dobra, ó, dessa pétala aqui do meio, né, ó. Eu já deixo, ó, um pouquinho mais escuro, tá vendo? Aqui dentro, ó, dessa partezinha aqui, ó, lá no meio, ó, na profundidade aqui, ó, eu já jogo um pouquinho do amarelo cádmio. Já circulo um pouquinho o pistilo, tá? Dela aqui, ó. Tá, feito isso, venho aqui, ó. Para esse pistilo também, vem com um pouquinho do amarelo limão e do amarelo bebê e passo aqui, ó. Já mudo de pincel, venho pro pincel número 2, vem com um pouquinho do amarelo bebê, passo, ó, bem no meio, pra deixar essa parte aqui, ó, mais clara. Aqui no cantinho, gente, eu já vou passar, ó, um pouquinho do amarelo cádmio nesse pistilo, ó, pra ele ficar mais escuro, tá? Ó, venho aqui e venho contornando, ó. Venho com a sujeirinha do laranja com o púrpura, passo aqui, ó, na divisão, venho com um pouquinho mais. Deixa eu pegar o púrpura, faço uma misturinha no meu pratinho. Venho, ó, passo aqui em cima, ó, na profundidade, e venho trazendo aqui um pouquinho, ó, passando por cima escurecendo aqui, ó, esse pistilo no canto aqui, ó, um pouquinho mais. Limpo o pincel, vem com mais um pouquinho do amarelo cádmio puro, e venho até aqui, ó, desenhando ele, ó. Aqui, ó, de frente, eu jogo um pouquinho do verde pistache, bem pouquinho, tá, ó. Isso aqui é pra mostrar mais a largurinha desse pistilo. Limpo o meu pincel, novamente, vem com um pouquinho do amarelo bebê e passo aqui, ó. Ó, e vou puxando lá pra cima. Espalho de um lado, do outro, bem na beiradinha aqui, ó, venho com o amarelo bebê, faço duas pontinhas, ó, por baixo, ajeito aqui bem certinho e pronto, ó. Tá feito a parte desse pistilo aqui, que é o meio, né? Aqui por baixo, eu preciso escurecer um pouquinho, começar a escurecer. Venho aqui, ó, com um pouquinho do amarelo cádmio e do púrpura, e vou dando, ó, profundidade. Aqui é bem a parte de dentro mesmo, aquele copinho lá da orquídea. Aqui, ó, tem dois detalhezinhos bem amarelos, então eu venho, ó, puxando, ó, esse laranja e o púrpura aqui, ó. E aqui, gente, ó, é aonde vira essa pétala aqui pra fora, tá? Então, aqui, ó, essa profundidade vem até aqui, ó. Espalho aqui e aqui, ó. Vem com um pouquinho do amarelo cádmio. Aqui, ó, só pra circular esse detalhezinho, ó, em amarelo, ó. Só pra ele ficar mais visível, eu dou uma circuladinha com o amarelo cádmio e aqui, ó. Vem com um pouquinho do púrpura e do laranja, novamente, aumentando aqui, ó, a profundidade e puxando, ó, deixando essa pétala aqui da frente um pouquinho mais escura. Essa pétala aqui que é o miolinho já. Vem com mais um pouquinho do laranja e do púrpura. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho do púrpura pra fazer, ó, alguns detalhes. Aqui, ó, só pra separar a pétala. E aqui, ó, eu já venho, ó, circulando essa parte, ó, aqui da pétala. Aqui eu vou escurecer um pouquinho, ó, só um pouquinho, estão vendo, ó, com sujeirinha do pincel, eu venho, ó, escurecendo um pouquinho esse amarelo cádmio, ó, bem pouquinho, e venho aqui, ó. Aqui também, ó, já vou jogar um pouquinho, ó, essa profundidade que eu dei aqui, ó, puxo um pouquinho aqui e venho jogando aqui, ó, um pouquinho em cima de onde eu coloquei o amarelo cádmio, ó. Espalho bem e pronto. Venho com amarelo cádmio aqui, ó. Trazendo, ó, bem na beiradinha da pétala. Mais um pouquinho e venho aqui, ó. Púrpura e um pouquinho do vinho. Jogo aqui, ó, pra dar bastante profundidade, ó. E passo um pouquinho aqui, ó. Mais um pouco. Jogo aqui, ó, respeitando o desenho desse miolinho. Venho aqui também e aqui, ó. Definindo aqui, ó, bem certinho a boquinha desse... Vou chamar de copinho. Porque aqui, ó, ela cria como... aqui vai bem lá pro fundo, tá? É como um copinho mesmo. Vem com mais um pouquinho do púrpura e do laranja, pra me ajeitar aqui até na beiradinha, ó. E pronto. Tá, feito isso, pincel 0,
Eu misturo no meu pratinho, gente, um pouquinho do púrpura e do vinho. Pego um pouquinho do laranja junto. Então, faço uma misturinha de púrpura e do vinho pra ficar um tom... não tão escuro quanto o vinho, tá? Vou quebrar um pouco esse vinho, na verdade. Ou aqui, quem quiser, já pode pegar o vermelho profundo, tá? Então, eu vou trabalhar com essa mistura. Venho aqui, ó. Eu vou começar a fazer as marquinhas, ó, da beirada. Primeiro, eu começo fazendo, ó, manchinhas maiores, tá? Tem umas que são bem maiores, outras que são menores. Então, eu venho, ó, criando manchas, ó. Umas pra cima, umas voltada, ó, pro ladinho, ó. Aqui eu já posso puxar aqui. Entre uma grande e outra, eu já coloco uma um pouquinho menor. E venho, ó, com menorzinhas, estão vendo, ó? Às vezes, posso deixar também um espacinho e fazer uma marquinha. Venho, ó, completando essa parte, ó. Fazendo, ó, várias marquinhas, ó. Mais um pouquinho. Mais um aqui. E venho, ó, na beiradinha aqui, ó, marcando bastante, porque essa orquídea aqui é bem marcadinha aqui a beiradinha. E isso, gente, deixa ela toda diferenciada, muito linda, ó. Venho aqui e venho, ó, puxando, ó. Aqui eu vou trazer umas marquinhas, ó, bem pequenas, de lá do miolo, tá, ó. Dentro do miolinho aqui dela, essas marquinhas, ó, ficam bem pequenas. E venho trazendo, ó, essas marcas até aqui. Venho novamente com bem pouquinho tinta no pincel, fazendo aqui algumas marquinhas, ó. Trazendo aqui, ó, nessa voltinha, ó, trago aqui. Mais um pouquinho, ó. E puxo. Aqui, ó, antes de levar essas marquinhas mais pra dentro, venho, ó, pincel zero, um pouquinho do amarelo bebê. Aqui, ó, tem uma partezinha, ó, bem clara, ó. Mais um pouquinho. Então, eu dou uma pincelada de amarelo bebê aqui, ó. É como se essa parte aqui dela dobrasse, ó, fizesse uma volta, né, pra trás. Então, pega um pouquinho de claridade aqui, ó. Passo. Volto, ó, pra misturinha de púrpura com vinho, pra fazer algumas marquinhas a mais aqui, ó. Venho ajeitando, fazendo essa voltinha aqui, faço um pouquinho mais. Não deixo, ó. Aqui, ó, na beiradinha, fica bem forte de marquinhas, tá? E mais pro meio, ó. Daí, eu já deixo um pouquinho mais... sem tantas marcas, ó. E pronto. Aqui, ó, nessa partezinha aqui do meio, eu venho, ó, com amarelo limão. Passo aqui, ó, com um pouquinho do amarelo cádmio. Passo um pouquinho aqui por baixo novamente pra desenhar. Amarelo bebê, pra mim, ó, dar destaque nele aqui, ó. Volto com um pouquinho mais do amarelo bebê, pincel zero aqui, ó. Eu puxo, ó, só pra reforçar aqui, ó. Trazendo aqui pra trás, ó. E pronto. Venho com o pincel número 2, novamente. Venho com o amarelo limão e o amarelo bebê. Faço uma misturinha desses dois amarelos no meu pratinho. Pego um pouquinho mais do amarelo bebê para ficar um pouco mais claro. Essa pétala do meio, gente, que é o miolinho, o contorno dela não é com o canário como as outras, tá? O contorno dela é com amarelo limão e amarelo bebê. Fica um tom de amarelo, gente, bem clarinho, bem bonito, igual esse aqui do miolinho. Então, com o pincel número 2, ó, eu venho contornando essa parte. Vou passando com o pincel número 2, daí eu já venho dando aquela espalhadinha, né, em cima aqui, ó, da pétala que foi pintada. Venho aqui, ó, e olha que bacana que fica, ó. Bem clarinho na beirada, aí escurece. As pintinhas, né, deixa esse detalhe todo especial na pétala. E o trabalho, como um todo, é muito lindo, né? Aqui, ó, venho fazendo, viro o meu pincel, ó, porque aqui a voltinha, ó, vai virar de posição, ó. E venho aqui, ó,
puxo com suavidade a tinta aqui da beiradinha aqui pro meio, ó. Vem com um pouquinho do amarelo cádmio só pra ajeitar aqui o finalzinho dela. Observo bem certinho, se algum lugar precisa de algum retoque, eu venho aqui com um pouquinho só pra mim fazer essa beirinha aqui desse pistilo. Vem com mais uma pinceladinha aqui, ó. Não posso, gente, deixar nenhum lugar sem contorno, tá? E olha só como que fica aqui essa orquídea. Eu venho aqui, ó, com um pouquinho do verde grama. E vou aproveitar que eu usei um pouquinho do verde pistache aqui no miolinho pra fazer os talinhos aqui dessa orquídea. Então, venho, ó, com um pouquinho do verde grama. Eu vou pegar esse verde grama, gente, junto com um pouquinho do laranja. Mas é que eu tô com preguiça de abrir outra tinta, tá? Então, eu venho aqui, ó, pra fazer o talinho, ó. Vou puxando aqui, ó, e tem talinho de orquídea que é meio avermelhado mesmo, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, o laranja, com um pouquinho do púrpura, junto com esse verde grama, ó, pra fazer esse talinho aqui, ó. E vou trazer até aqui, ó. E aqui, ó, vou puxar mais uma orquídea, ó. Aqui mais um talinho pra essa orquídea, ó. Vem com um pouquinho do verde grama. E puxo aqui, ó. Sujeirinha do púrpura. Vou deixar ele mais pro verde, senão ele nem vai aparecer muito aqui nesse vermelho. Aqui, ó, escureço um pouquinho. Uma pinceladinha do verde pistache. Eu vou dar uma clareada aqui, ó. Mais um pouquinho. E venho aqui. Um pouquinho só do verde pistache. Passo aqui, ó, também, ó. E pronto, ó. Olha só como que já vai ficando aqui o nosso trabalho. Um pouquinho mais do amarelo bebê, aqui, ó, e puxo, ó. Novamente. Amarelo canário e o amarelo bebê, pra reforçar aqui, ó, essa beiradinha. Mais uma pinceladinha, venho aqui e aqui, ó. E pronto, ó. Olha só como que já fica aqui o nosso trabalho. Um pouquinho aqui do caque e do sépia pra mim fazer a sombra, ó. Eu preciso, ó, sobrepor o meu trabalho, né, em cima de uma superfície, porque aqui eu não quero fazer mesa, nada. Então, eu venho jogando, ó, pouquinha tinta no meu pincel, eu venho jogando aqui, ó. Trago, ó, até aqui. Aqui, ó, sombra, ó, da pétala, ó. E aqui atrás, continua, ó, um pouquinho da sombra da folha, ó. Pego um pouquinho do sépia, venho jogando aqui, ó, pra fazer a sombra dessa folha, né, da pétala, aqui em cima da folha, ó. E pronto, venho com um pouquinho mais do caque e do sépia, aqui também, ó. Puxo um pouquinho, venho colocando, ó, com bastante suavidade. Aqui também, ó, eu tenho que ir prestando, na hora de fazer essa sombra aqui, ó, prestando bastante atenção, como que eu vou jogando a sombra, conforme tá a posição do meu elemento, tá? Tem que prestar bastante atenção nisso, não é só fazer de qualquer jeito, não. Venho aqui, ó, puxo um pouquinho, ó. E aqui, ó, também, ó. E pronto, ó. Ajeito aqui mais um pouquinho, ó. Eu posso fazer aqui também, ó, a sombra do talinho que vai aparecer aqui, ó. E esse aqui eu vou jogar aqui, ó. E pronto. Terminei aqui o meu trabalho. Olha só, mas eu quero ainda fazer um stencil aqui por trás pra ficar bem bacana. E dar uma harmonizada aqui com o desenho. Eu tenho vários stencils, gente, mas esse aqui, ó, é o meu preferido. Eu sou apaixonada por ele. Então, ó, posiciono ele aqui. Vou bater esse stencil. Não vou gravar essa parte, porque todo mundo já sabe, né, como aplicar o stencil. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu ensino como a forma correta, que é com batidinhos, como bater o stencil. Esse stencil é lá da minha parceira, Selma Clementino.
ou com a Suelma Artes, tá? Pra quem quiser comprar stencil. Gente, elas têm uma variedade de stencil, tá? Eu tô usando esse daqui porque eu sou apaixonada por ele, mas elas têm, assim, nossa, uma infinidade de modelos, tá? Então, quem quiser comprar, fica o contato delas na descrição do vídeo, tá? E já volto pra mostrar pra vocês como que fica. E o trabalho todo concluído, agora que passei esse stencil lindo aqui por trás, pra dar o contraste com o vermelho e com o amarelo, e todo concluído fica dessa forma. Mais um trabalho feito com muito carinho pra vocês, e eu espero que vocês gostem.